todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Meeting RH de 2021. A gente veio numa tocada bastante intensa no final do ano e depois acabamos dando uma descansada aí, voltando a todo vapor, com convidados super especiais novamente. Espero que vocês curtam a palestra. A nossa intenção é que a gente possa trocar figurinhas, então, para esse meeting fazer sentido e ele não parecer uma live, que é justamente o que a gente não gostaria, queria que vocês interagissem, perguntassem. Tati, eu não tenho vergonha de abrir minha câmera e falar, então pergunta no chat. Não, eu tenho coragem de perguntar com a câmera aberta. Abre a câmera, abre o microfone, conversa com a gente, porque a intenção é que, de verdade, nós possamos trocar figurinhas a respeito de um tema que tem sido um dos principais temas discutidos nas cadeiras de RH, dos principais eventos do Brasil todo, desde 2020, muita coisa falando de cultura. E hoje a gente vai desmistificar algumas coisas aí com uma especialista dentro desse assunto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já estou, acabei de conhecer a Ana, mas já estou apaixonada por ela, pelo conteúdo dela, as redes sociais, super bacana, produz muito conteúdo relevante. Eu espero que todos vocês curtam tanto como eu. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ana, seja muito bem-vinda. Fique à vontade aí para você poder compartilhar sua tela. A partir de agora, o palco é seu. Muito obrigada. Pessoal, muito boa noite. Acho que é uma honra estar aqui abrindo 2021, né? Junto com a Tati, do RH Meeting. Então, sejam todos bem-vindos. Quem quiser abrir as câmeras, eu sempre gosto de falar que a gente está numa sala, numa mesa, né? A gente está dividindo a mesma mesa, conversando sobre um tema aí tão relevante. Então, quem se sentir à vontade, fica super tranquilo da gente estar vendo o rosto, está entendendo se vocês estão entendendo ou se não estão entendendo, mas também ficam super à vontade de fazerem perguntas, né? Que eu acho que a troca é bastante rica, né? As dúvidas de um, o comentário de outro, então, fiquem à vontade para isso. Eu preparei um material com base no primeiro tema do RH Meeting, que é como definir uma cultura organizacional, e acho que essa definição, ela é tanto assim da gente saber mapear, mas também como a gente define ela no sentido de consolidar, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios de um projeto de cultura, que é saber consolidar isso, desdobrar e vivenciar dentro de uma organização. Às vezes, mapear é uma parte fácil, né, do projeto. Então, sejam bem-vindos, né? Vamos começar aqui a conversa, que vai agora até às 8 da noite, né, Tati? A gente tem uma horinha aí de bastante troca, tá bom? Eu trouxe um material para projetar, e aí eu vou compartilhar com vocês, para que a gente possa ir construindo esses nossos conteúdos, essas nossas visões e práticas, tá? Vamos lá. Então, meu nome é Ana Cecília Vidigal Passos, mas é um nome muito comprido, então, fiquem super à vontade de me chamar de Ana mesmo, e vamos lá começar a construção aí dessa jornada de cultura. Eu gosto sempre, quando a gente começa a falar de cultura, voltar ao termo do que é cultura organizacional. E parece algo básico para a gente, mas cultura tem sido muito misturada com clima organizacional, né? Então, por isso que eu gosto de voltar para o que é cultura de fato, né? Para a gente poder entender até a diferença entre o que a gente percebe de cultura e o que a gente percebe de clima organizacional, tá? Então, acho que vocês já repararam, eu sou mineira, moro em São Paulo já há quase 15 anos, mas ainda tem um sotaque mineiro aí muito forte, por isso que eu coloquei Minas aí para prestigiar a terrinha natal, para falar primeiro um pouco da questão de cultura. Não sei se tem alguma pessoa a mais que é de Minas aí. Tem mineiro aí? Mas... Eu sou mineira, Kátia Lembe. Tem mineiro.
Pois é, sejam bem-vindos aí também. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar um pouquinho é o que a gente entende de cultura, tá? Que eu acho que é um ponto aí muito importante para a gente começar a nossa conversa. Cultura, segundo alguns pesquisadores ou alguns autores, é a maneira como a gente faz as coisas dentro de uma organização, quem somos, como fazemos, como decidimos, né? Então, fica fácil quando a gente fala das culturas regionais que a gente tem no Brasil. Quando a gente fala da cultura mineira, é muito diferente da cultura paulista, né? Eu, quando vim morar aqui em São Paulo, estranhei muitas coisas, desde a linguagem, né? Que lá em Minas é pão de sal, e aqui em São Paulo é pão francês, né? Então, quando eu ia na padaria pedir pão de sal, ninguém entendia o que eu estava dizendo. Então, desde a linguagem, desde a forma de se comunicar, né? Desde a forma da gente ser, crenças. Hoje mesmo eu estava falando de um projeto de cultura com um cliente e eles estavam rindo porque geralmente para os mineiros é mais difícil de falar de dinheiro, né? É um tabu. Então, isso faz parte da cultura mineira, que eu não vejo aqui em São Paulo, isso é mais fácil de ser conversado. Então, crenças, formas de comunicação, regras, o que pode, o que não pode, como a gente vive, nossa história, como Minas foi feita, como São Paulo foi feito com os bandeirantes, né? Tudo isso, a gente vê que isso é uma cultura que é formada. Então, assim como os estados são formados por suas histórias, seus heróis, seus tabus, suas regras, as empresas também, como organismo vivo, também são formados por todos esses elementos. Por isso que a gente fala que quando a gente vai entender uma cultura ou definir que cultura é essa que a gente tem na organização, é importante a gente falar de quais valores, ou seja, o que essa empresa valoriza, o que é importante para essa empresa, né? Então, outro dia, eu também trabalhando num projeto de cultura, eu perguntei para o CEO o que é importante nessa empresa, o que vocês valorizam aqui dentro, né? O que é uma essência dessa organização. Crenças e pressupostos, né? São aquilo que as pessoas acreditam, veem como verdade e geralmente não são questionados. Então, olha que interessante, às vezes as crenças são aspectos mais difíceis de ser identificados, porque eles estão ali bem no subconsciente. A gente está fazendo um projeto de cultura numa empresa familiar e está sendo muito difícil porque as agendas estão sendo super concorrentes aí com outras coisas da empresa, né? E a gente foi percebendo que isso fazia parte de uma crença organizacional. A crença é, quanto mais reunião eu participo, mais importante eu sou dentro da empresa. Então, participar de uma reunião significava poder. Olha que interessante, é uma crença. Então, se a empresa quer mudar a sua cultura para uma cultura mais ágil, como a gente pode diminuir as reuniões e tornar elas mais efetivas? Isso tem a ver com uma crença de poder. Então, a gente tem que trabalhar, identificar e trabalhar essa crença de poder, tá? Olha que interessante como as coisas são bastante profundas quando a gente fala de cultura. Que ritos, que rituais, que cerimônias são realizadas dentro da organização, né? O que elas significam? Qual é o significado dessas cerimônias, desses rituais? Quais são os rituais, por exemplo, de gestão da empresa? Como eles são feitos? Como as reuniões de equipe são feitas? Elas são informativas ou elas são colaborativas? Tudo isso fala do jeito de ser e de fazer dentro da organização. Histórias e mitos, né? Que histórias são essas que a gente tem aqui dentro, né? O que aconteceu aqui, como é que as pessoas se relacionam, que fatos aconteceram, né? Fatos, às vezes, que são
são mitos que às vezes nem são tão reais ou foram distorcidos, mas que histórias estão contadas aqui dentro da organização. O que pode ser dito, o que não pode ser dito, né? O que é velado dentro da empresa, que todo mundo sabe, às vezes, na hora do cafezinho, no banheiro, né? Mas que a gente... Acho que tem alguém aí com o som ligado. Eu vou gerenciar. Isso, obrigada, Emanuele. Joia. Então, aqueles tabus que a gente, às vezes, só fala no cafezinho, que não podem ser reproduzidos, né? O que pode na empresa, o que não pode, quais comportamentos são aceitos, quais são aqueles que são punidos, falados e velados. Como é a nossa forma de comunicação? É mais centralizada, né? É difícil de ser desdobrada. Aonde ela está centralizada? Como essa troca de informação? E os heróis? Quais são os personagens que simbolizam aí a nossa cultura, os feitos que eles fizeram, né? Como ele foi criando a organização e moldando a sua cultura. Então, tudo isso são aspectos que definem a cultura organizacional, né? Então, se a gente começa a perceber, entra numa empresa e começa a perceber seus layouts, sua forma de... suas regras, suas políticas, suas formas de fazer reuniões, pedir para a gente contar as histórias dessa empresa, tudo isso a gente vai vendo qual é o jeito de ser e de fazer dentro de uma organização, tá? Esses são os elementos principais aí de uma cultura. E por que é legal a gente falar o que é cultura, o que é clima? Porque muitas vezes eu pego nas nossas jornadas de cultura mapeamentos de cultura que, na verdade, são clima organizacional. Esse é um ponto muito importante para a gente ver, né? Geralmente são pesquisas de clima, que é como eu me sinto diante do sistema de remuneração dentro da empresa, né? Não como o sistema é da empresa, né? Não como ele reforça justiça ou não justiça dentro da empresa. Ou como eu me sinto diante de uma hierarquia, né? Mas não descrevendo como essas relações e essas interações hierárquicas. Então, isso é um primeiro passo que a gente precisa estar muito atento, né? Porque é mais comum a gente ver pesquisa de clima e menos comum a gente ver de fato o que é uma cultura, tá? Então, para vocês entenderem um pouco dessa definição de cultura, cultura vai falar disso aqui tudo, né? E clima vai falar do sentimento que a gente tem diante, ou das percepções que a gente tem diante desses elementos aqui, tá? Então, esse é um primeiro ponto, porque cultura e clima, eles estão muito ligados, né? Se influenciam mutualmente, né? E que, às vezes, isso ajuda a explicar como é que a gente se confunde, às vezes, entre cultura e clima. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém gostaria de colocar alguma experiência que vocês tiveram com isso? Ou alguma pergunta com relação a isso? Eu acho que essa questão, né, Ana, de confundir o clima e a cultura é justamente porque a gente acaba, de uma forma ou outra, percebendo, né, os dois simultaneamente dentro dos ambientes que a gente convive, né, mas a gente entende que a cultura é algo que a gente processa e como a gente processa a informação, e o clima é como a gente sente tudo aquilo, né? Tá certinho? Isso mesmo. Então, isso é muito importante para a gente estar muito consciente, para que a gente possa entender o que de fato é cultura e o que de fato é percepção e sentimento. Até para a gente poder depois alinhar as políticas, né, Ana? Senão, de repente, a gente vai identificar uma política, uma prática de RH para poder solucionar uma situação A, quando, na verdade, a gente teria que ter diagnosticado B, né? Então, acho que é importante mesmo. Super legal, muito bom. Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Ou algum comentário a mais que vocês gostariam de fazer? Ou falando ou pelo chat?
povo de RH é tímido, Ana. O povo de RH é tímido. Acho que tem algum comentário aí, tá tudo certo. Então, vamos seguir então, joia, né? Então, para a gente ter essa percepção, como cultura é complexo, né? Geralmente a gente tem um pouco de qual é a visão, a missão, as estratégias, os valores da empresa, sempre isso, às vezes, muito bem definidos, né? Mas, geralmente, a cultura, a gente tem que mergulhar mais ainda, por exemplo. Será que esses valores que estão definidos são realmente valores vivenciados, né? Será que retratam realmente a nossa cultura ou são valores que a gente deseja, mas que ainda não são vivenciados dentro da nossa cultura, né? Será que a gente tem algumas outras tradições, né? Algumas políticas, algumas regras que a gente precisa mergulhar para entender de fato a nossa cultura, né? Então, esse desenho é só para a gente entender que muitas vezes nós temos, claro, visão, missão, estratégia, valores, mas se a gente mergulhar, pode ser que a nossa cultura ainda não esteja tão coerente com nossos valores, nossa estratégia, etc., né? Então, por isso que a gente precisa ter um olhar muito profundo sobre o que é cultura organizacional e identificar esses aspectos com relação a isso, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. Como a gente, então, vai definir a cultura, né, através de mapeamento? Quando a gente fala desses 8 elementos de cultura, a gente pode observar isso na cultura, né? Ou a gente pode trazer dados quantitativos também para observar essa cultura. Então, assim, essa cultura, ela pode ser identificada, esses 8 elementos da cultura, eles podem ser identificados por observação, por entrevistas, por conversas, por entender o sistema de gestão de pessoas, por exemplo. Mas eles também, a gente pode usar métodos para que a gente possa identificar essa cultura. E atualmente, no mundo, existem 4 métodos que são mais famosos, os que são mais utilizados para identificar a cultura dentro de uma organização, tá? Um deles, aqui eu não estou falando de grau de importância, não, eu só fui colocando de acordo com as minhas lembranças. Mas um desses métodos para a gente definir a cultura e identificar a cultura é de Keller e Taylor, que tem um livro que se chama Walk the Talk. Ela desenvolveu uma metodologia para que a gente possa identificar e mudar a cultura dentro de uma empresa, caso isso seja necessário, tá? Então, o que a Keller fala? Que existem valores dentro de uma organização, ou seja, a cultura, ela é consolidada a partir de valores, o que é importante para essa empresa, né? E a partir desses valores, se desenvolve comportamentos, se olha símbolos organizacionais, ou seja, rituais de gestão, layout, organograma, tudo isso que nos traz mensagens sobre a organização. E sistemas, né? Ou seja, quais são as nossas políticas que fazem parte, que fazem toda a gestão de pessoas e a gestão do negócio. Então, olha que interessante, um dos pontos que a gente mais vê em definição de cultura ou em projetos de cultura são as pessoas muito preocupadas em desenvolver novos comportamentos, ou seja, às vezes se define valores, né? E através desses valores a gente traduz isso em comportamentos e incentiva esses comportamentos dentro da empresa para consolidar ou para mudar uma cultura. A grande contribuição da Keller e Taylor que eu vejo
é que a gente não pode só fazer uma intervenção para mudar comportamentos junto com as pessoas. Mas a gente precisa também observar o ambiente, nosso layout, nosso organograma, a forma que a gente faz reunião, nossas políticas, nossas práticas, porque se o ambiente não oferecer uma mensagem coerente com os comportamentos que a gente precisa mudar ou consolidar, as pessoas vão aprender os comportamentos, mas podem, por uma questão de reforço do ambiente, podem voltar atrás, né? Então, eu estou incentivando algo, mas o ambiente diz outra coisa. Então, olha a importância da gente definir uma cultura olhando o que a gente quer desenvolver como comportamentos, aprendizagens na organização, e como a gente pode deixar o nosso ambiente coerente com essa mensagem. Afinal, nós somos um produto de quem nós somos e um produto do meio, com os estímulos e com as mensagens que o meio nos dá. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito bacana de Keller e Taylor para a gente prestar atenção que uma cultura se define por comportamentos novos, ou o comportamento que a gente tem na empresa, mas também por símbolos e sistemas, também pelo meio. Tudo bem até aqui? Algum ponto que vocês acham importante aí? Tem uma pergunta aqui, né? E quando não se tem valores, como guiar os gestores para criar esses valores? Antes de eu responder, não sei se alguém já criou esses valores junto com os gestores e gostaria de compartilhar a experiência, como foi criar isso, né? Do zero, né? Às vezes, vamos ver se alguém gostaria. Tati de BH, você quer falar um pouquinho como foi criado aí na sua organização? Legal. Pode falar, Tati. Eu vou dar uma opinião pessoal agora. Eu não acredito que a gente cria nenhum valor dentro da empresa, muito menos do zero. Tudo já está lá. Às vezes não é claro para as pessoas, né? Então, quando a gente fala assim, a minha empresa não tem valores definidos e nós vamos lá criar os valores, né? Criar os valores com base naquilo que se idealiza é uma fria gigantesca, né? Porque, na verdade, é aquela coisa da ideologia da empresa perfeita que nunca vai existir, não vai ter uma discrepância muito grande da prática com a teoria, né? Então, quando a gente fala assim, minha cultura, minha empresa não tem valores, na verdade, tem, né? Tanto que as pessoas se relacionam lá dentro, a empresa existe, se relaciona com o cliente, a gente só precisa, às vezes, apoiar em clarear quais são esses valores, né? E como que isso pode ser passado, né, de pessoa a pessoa, como isso pode ser reforçado, tanto os valores positivos como os negativos, né? Então, isso já é minha opinião pessoal, tá, Ana? Eu não acredito que exista uma empresa sem valores nenhum, que a gente tenha que criar tudo do zero. Acaba que é interessante isso que você falou, Paty, porque a gente está fazendo um trabalho de uma fusão, né, entre duas empresas que precisam entender a cultura de uma e a cultura de outra e entender como é que elas vão trabalhar juntas, né? Uma tem seus valores definidos, a outra não, né? Nunca escreveu os seus valores. Mas quando você conversa com o fundador da empresa e quando você conversa com a alta liderança, a gente fala assim, o que é importante nessa empresa? Qual é uma característica, uma essência? O que vocês importam? O que vocês valorizam aqui dentro? Eles falam dos valores, né? E se identifica muito bem os valores, porque quando isso é consolidado dentro de uma organização, se a entrevista é diferente, todos eles falam a mesma coisa, né? E falam assim, puxa, mas olha, a nossa estratégia agora é essa, e para isso a gente precisa de uma outra coisa aqui dentro.
sei lá, agilidade ou uma colaboração maior aqui dentro. Então, eles vão identificando outros tipos de valores que, às vezes, para o negócio vai ser importante, né? Às vezes não é explícito, não está escrito, mas quando você começa a dialogar e começa a conversar, tudo isso vem, né? Então, é bem interessante. E a Kellerin Taylor, ela traz um pouco isso na pesquisa que ela faz, os arquétipos, né? Quando ela fala que existem empresas que têm, na sua essência, um valor de superação, por exemplo, né? Valor de orientação às pessoas, de inovação, de foco do cliente. Então, como isso aparece dentro da cultura organizacional, né? E como a gente tem um arquétipo que ela chama, por exemplo, de inovação, né? Por exemplo, de um só time, por exemplo, uma empresa que tem um processo muito grande de colaboração, de trabalho em equipe, mas que agora tem que desenvolver um arquétipo de superação, de metas, etc. Né? Então, ela usa alguns arquétipos para ajudar também na definição de quais são esses valores, esses comportamentos, etc. Tá? Tudo bem até aí? Como é que eu faço? Eu sigo ou eu vou respondendo as perguntas, Tati? Me orienta aí. O áudio está desligado. Vamos seguindo? E aí, no final, a Vamos. gente bate um papo grandão em cima de tudo que aparecer. Porque, tá de bom, repente, joia. Uma pergunta já vai ser respondida no próximo slide, né? Vamos lá. Bom, tem outro método também de identificar e definir a cultura, que é o método de Cameron e Kim Quinn, que são dois pesquisadores, eu só coloquei a figurinha de um só, não botei do outro, mas também eles fizeram uma tipologia de cultura, eles estudaram empresas do mundo inteiro e começaram a entender que algumas empresas têm uma performance maior do que outras. E eles foram curiosos para entender por que existe performance melhor do que outras nas empresas. E acabaram chegando na cultura, né? Então, uma grande contribuição do Cameron Quinn é que eles mapearam que toda empresa tem 4 culturas dentro dela. Só que uma ou duas são mais fortes do que a outra, tá? Então, se mapeia através de Cameron e Quinn a cultura, e é muito interessante, porque a grande contribuição dele é, dependendo da sua cultura, você tem um tipo de aprendizagem e um tipo de velocidade para mudar a cultura, caso você queira, né? Então, por exemplo, eu vejo na nossa experiência que as empresas brasileiras atualmente têm essa cultura clã hierárquica, que é da colaboração, do trabalho em equipe, quando isso é demais, um certo paternalismo, né? Ou culturas hierárquicas do controle, do microgerenciamento, ou de processos muito bem estabelecidos, tem lado luz e lado sombra de cada cultura. E percebo que as empresas brasileiras estão caminhando, querendo mudar a cultura, uma cultura mais inovadora, mais ágil, ou mais competitiva, com performance, né? Então, é interessante entender qual é a cultura que eu estou para definir a minha mudança, a velocidade da minha mudança e a forma como eu faço essa mudança, tá? Existe outra abordagem de definir cultura que eu gosto muito, que hoje ela é uma grande referência mundial, que é um instrumento que Edgar Schein, né? Vocês conhecem ele talvez por falar de carreira ou falar de liderança, ele é muito famoso, hoje ele está lá no MIT. Ele é uma das grandes referências de cultura, e ele desenvolveu um instrumento que chama OCI, né? Que fala como que a gente mapeia, também tem as tipologias de cultura, né? Culturas ideais, que hoje é um grande benchmark mundial, onde tem propósitos, onde tem um grande desenvolvimento das pessoas, uma empresa socioevolutiva, que a gente chama, e outras empresas mais competitivas, outras empresas mais defensivas, e ele vai vendo também como a missão, a filosofia, a estratégia da empresa precisa estar alinhada com a sua cultura para gerar mais efetividade. Então, tem um olhar bastante de mensurar a cultura
e trazer isso para a gente em rituais, símbolos, crenças, etc. E, por fim, talvez, um método de definir ou mapear a cultura, que acho que aqui no Brasil é mais difundido, que é do Richard Barrett, né? Que fala um pouco da questão dos níveis de consciência, que é hoje uma grande referência para a gente entender como está essa maturidade dessa organização, mas aqui a gente tem que ter um ponto aí de bastante atenção, que muitas vezes um diagnóstico de cultura aqui é, às vezes, trabalhado como um diagnóstico de clima. Então, aqui tem um ponto de atenção relevante para a gente ter o olhar de cultura e não o olhar de clima, tá bom? Muito bem. A gente define a cultura com essas ferramentas, essas metodologias, essas observações, essas conversas, e após a gente entender a nossa cultura, a gente precisa entender qual é a jornada que a gente precisa fazer como cultura. Consolidar a cultura existente ou é fazer uma evolução cultural para estar alinhada com a estratégia da empresa, né? Então, a gente tem aqui, todo mundo já deve ter escutado essa famosa frase aqui de Peter Drucker, que a cultura devora a estratégia no café da manhã, e isso é visível, vivenciado, já passei várias situações com relação a isso, porque se monta uma estratégia, mas o nosso jeito de ser e de fazer, às vezes, pode fazer a estratégia ser realizada, mas às vezes pode sabotar essa estratégia. Então, a cultura realmente passa a ser um elemento muito importante nas organizações, por isso que hoje a gente está falando tanto sobre isso, né? E quando a gente vai fazer a nossa jornada de cultura, ou consolidar a cultura, ou fazer uma mudança de cultura, a gente precisa estar refletindo ou considerando algumas coisas, né? Para desenhar como a gente consolida ou como a gente muda a cultura. Então, eu coloquei aqui algumas reflexões, né? Até reflexões de experiências que eu tenho em projetos de cultura. Então, uma reflexão é: estamos sabendo, de fato, qual é a nossa cultura atual? E se a gente precisa mudá-la, de fato, qual é a cultura ideal? A gente tem isso bem definido, né? Eu lembro sempre daquela frase da Alice dos Países das Maravilhas, né? Que acho que ela está correndo lá, eu não lembro se é o coelho, que ela fala assim, para onde eu vou, qual porta eu abro, alguma coisa assim, e acho que é o coelho ou o chapeleiro, não lembro, fala assim, qualquer caminho vai ser o seu caminho se você não sabe para onde você está indo. Não lembro direito a frase, né? Mas, como cultura, a gente precisa ter muito claro qual é a nossa cultura atual. E se a gente precisa mudá-la para estar alinhada com a estratégia, qual é a cultura que vai sustentar essa estratégia? Isso tem que estar claro. Muitas vezes está claro em uma frase, mas não está, de fato, entendido pelas pessoas dentro da empresa. E quando a gente pergunta a cultura, às vezes, para o corpo diretivo, cada um tem uma interpretação da cultura, ou da atual ou da ideal. Então, a primeira coisa é construir uma jornada, né, muito clara de onde nós saímos e para onde a gente vai. A gente sabe como estão cada pessoa, cada persona dessa empresa, ou seja, o grupo de RH, o grupo de TI, o grupo dos motoristas e as suas regionais, a gente sabe como estão cada uma delas em termos de subculturas. Eu vi que tinha uma pergunta ali de subcultura. É muito natural ter subculturas dentro de uma empresa, principalmente quando ela tem regionais ao longo do Brasil, né? Por quê? Porque a cultura, como a gente viu no início, se tem uma empresa em Minas e tem uma outra unidade no Mato Grosso, a cultura regional impacta na cultura organizacional. Então, a gente sabe quais são essas culturas e essas interferências aí das regiões, das nações, etc., né? A gente tem isso mapeado. A gente
sabe dos comportamentos que são necessários, mas também a gente mapeou nossos símbolos e sistemas organizacionais para que o ambiente seja um reforço dessa mesma linguagem que a gente quer passar. A gente identificou crenças ou mindsets ocultos, porque isso vai impactar nessa cultura. A gente sabe se a nossa liderança tem maturidade de fazer mudanças culturais, ou as práticas das nossas lideranças são coerentes com a cultura que a gente quer consolidar? A gente sabe da nossa maturidade de liderança, né? Com gestão da mudança e gestão de pessoas são competências organizacionais, porque quando a gente fala de cultura, ou de consolidar, ou de mudar, gestão da mudança tem que ser uma competência organizacional. A gente ensinou isso, né? Isso está inserido dentro da empresa. Os líderes realmente fazem gestão de pessoas, eles ensinam, eles orientam, eles consolidam, eles são exemplos, né? Então, essas são perguntas importantes. A gente tem um plano de comunicação eficiente para a jornada da cultura, né? A gente sabe como a gente vai explicar a cultura para os motoristas e explicar a cultura para os cientistas, né, que são grupos, personas diferentes dentro de uma mesma empresa, como a gente adequa a linguagem para definir essa cultura junto com as pessoas. Para consolidar ou mudar a cultura, a gente criou um mapa de aprendizagem da empresa, ou seja, o que a gente tem que ensinar para quem, para que eles entendam e definam essa cultura e vivenciem essa cultura. A gente identificou os formadores de opinião, ou seja, as pessoas que a gente pode contar que vão ser grandes influenciadores, no bom sentido dizendo, da cultura, para a gente definir e consolidar essa cultura. Tem uma pesquisa que chama Trust Barometer, né, uma pesquisa mundial, que fala que hoje em dia as pessoas confiam nos seus pares, né? Então, muitas vezes a cultura é consolidada ou definida por uma rede de influenciadores na empresa, né, que são os pares, aquelas pessoas que vão estar conversando e engajando as pessoas sobre isso. Tudo bem até aí? Como a gente constrói, como a gente leva esses elementos para fazer uma jornada segura, clara, sistêmica de cultura? Sim? Joia. E como a gente desdobra toda essa cultura, né? Eu estou falando que definir a cultura também é desdobrar e vivenciá-la, né? Então, como a gente desdobra essa cultura dentro da empresa? Eu gosto sempre de dizer que trabalhar a cultura é uma jornada de mudança e uma jornada de aprendizagem. Ou seja, a gente precisa ensinar, a gente precisa aprender, a gente precisa orientar, para levar as pessoas para consolidar aqueles comportamentos, aqueles valores, aquele jeito de ser e de fazer que é importante na empresa. Então, nós trouxemos aqui um dos métodos de gestão da mudança, que chama ADKAR, que é um método simples, muitas vezes usado para desenvolver os líderes, porque é mais fácil de entender passo a passo de uma gestão da mudança e como eles podem usar esse passo a passo para consolidar uma cultura dentro da empresa. Se vocês digitarem ADKAR aí no Google, vocês vão ver muitas coisas, né, sobre esse passo a passo, que é como a gente traz consciência para as pessoas da nossa cultura, nossa forma de ser, o que a gente valoriza, o que a gente não valoriza aqui dentro. Ou se a gente está mudando a cultura, por que nós estamos mudando a cultura? Por que isso é importante nesse momento? Por que isso é desejado nesse momento? O que vai trazer de benefício para todos nós? Ou se nossos valores são esses, o que traz de coisa legal para a gente? Se a gente está consolidando uma cultura ou evoluindo uma cultura, que habilidades ou que conhecimentos a gente tem que trazer para uma organização e como a gente ajuda as pessoas a praticarem esses conhecimentos, fazer a ponte entre o treinamento e a prática para que as pessoas vivenciem esses valores. E como é que a gente faz um reforço, um reconhecimento para quem já é um exemplo dessa cultura
ou já está trazendo novos comportamentos ou novos símbolos que já falam de uma cultura que a gente deseja? Como a gente reconhece e reforça para dizer, pessoal, estamos indo no caminho certo, é isso mesmo que é a nossa empresa. E como a gente trabalha o dia a dia da organização de diversas formas, né? Hoje a gente não tem treinamento só de sala de aula, né? Uma das coisas boas da pandemia é dizer que a gente aprende de qualquer forma, em casa, fazendo trabalho, no desafio do trabalho que eu tenho, né? Então, como a gente usa os vários espaços que a gente tem no nosso dia a dia para ensinar um valor, para ensinar a praticar um valor, para falar, olha, super, vamos te dar um feedback aqui, esse comportamento está legal, eu vou te ensinar a fazer uma reunião mais colaborativa e menos informativa, que a gente quer consolidar uma cultura mais de inovação, né? Então, a todo momento, a gente está ensinando. Por isso que quando a gente constrói hoje universidades corporativas, a gente não fala só de aprender em sala de aula, mas a gente fala de aprender com podcasts, com desafios no trabalho, com trilhas de desenvolvimento, etc. Né? Hoje a gente tem várias formas de aprender, tá? E quando a gente fala também de uma cultura, ela precisa estar desdobrada no sistema de gestão de pessoas. Então, hoje a gente fala muito da jornada do colaborador, né? Que ela sai de uma verdade organizacional, ou seja, a minha cultura, os meus valores, a minha essência, para onde eu estou indo. E essa verdade organizacional, ela tem que estar desdobrada ou refletida na jornada inteira do colaborador, né? Desde a forma como ele entra na empresa, a forma como ele se desenvolve na empresa, nossos indicadores de performance, toda essa jornada precisa estar desdobrando, precisa ser um reflexo dos nossos valores e cultura. E trabalhar muito com a liderança para que ela faça isso no dia a dia, né? E nós, como profissionais de gestão de pessoas, como a gente se capacita, se evolui o tempo inteiro para ser realmente um agente de mudança, né? Ou um exemplo coerente da cultura que a gente quer formar. Eu coloquei aqui uma imagem de um grande mapa de desenvolvimento de RH, que foi feito por uma instituição inglesa, que chama CIPD, depois eu posso passar mais informações para vocês, que eles mapearam que conhecimentos que é importante hoje para nós como profissionais de RH. Independente do nosso subsistema, a gente precisa ter, né? Então, uma das coisas é cultura e comportamento organizacional, independente do seu trabalho em remuneração, seu trabalho em atração, seu trabalho em performance, eu preciso entender de cultura organizacional, eu preciso entender do comportamento na empresa, eu preciso entender de gestão da mudança, eu preciso ser um influenciador, eu preciso ter coragem para mudar. Então, tudo isso faz parte dessa definição da cultura. A liderança tem um papel importantíssimo, mas nós, como RH, também temos, porque nós temos um sistema de gestão de pessoas que a gente tem que deixar coerente com a cultura que a gente quer consolidar ou mudar. E aqui, como a gente vai definindo a cultura por indicadores, né? Então, assim, todo o trabalho de cultura, a gente precisa ter indicadores para ir mensurando. Nós estamos consolidando essa cultura, né? Indicadores qualitativos e quantitativos. Aqui tem alguns exemplos de quantitativos, né? Então, a gente está mensurando, a nossa, por exemplo, a nossa liderança está com a qualidade maior, ela é exemplo desses valores. O que nós estamos ensinando de valores, eles estão realmente sendo colocados na prática, né? As pessoas estão sentindo a nossa jornada do colaborador coerente. Então, tudo isso são meios que a gente usa para mensurar se a nossa cultura está sendo definida, consolidada e vivenciada. Não só através de pesquisas de cultura, mas também através de indicadores que a gente tem aqui como alguns exemplos. Tudo bem? Estou falando muito?
estamos terminando aqui o nosso encontro, então eu só queria terminar falando um pouquinho do papel da liderança, mas não sei se Tati quer falar alguma coisa, que eu sei que você abriu aí o microfone. Não, eu ia falar que tá uma delícia te ouvir, tá? A gente tá conseguindo, vendo por mim, né? Tô conseguindo masterizar exatamente tudo que você tá passando, tá muito gostoso. É um tema complexo, né? Depois a gente pode conversar mais, mas eu estou tentando passar para vocês aí a importância, a complexidade, no bom sentido dizendo, né? De falar de cultura e de definir, de consolidar. Só para a gente terminar, eu só queria fazer um adendo que quando a gente fala de definir cultura, consolidar e mudar, a liderança tem um papel muito importante. Por isso que num projeto de cultura a gente tem que envolver demais os líderes, né? Porque eles que desdobram tudo isso, eles que devem praticar esse exemplo. Então existe um direcionamento de que o líder tem um papel ABC. Aqui o ABC também são palavras em inglês. O primeiro é ser ativo, ou seja, um líder que transita pelas pessoas, né, que conversa com as pessoas, que é visível, as pessoas veem que ele está dando exemplo. Um líder que constrói pontes, né? Não sei se vocês viram aquele filme Pantera Negra. Eu vi que eu tenho um filho que adora os super-heróis, e no final do filme Pantera Negra tem uma frase que eu acho fantástico trabalhar em projetos de cultura, que é assim: em tempos de mudança, quem é tolo constrói muros, e quem é sábio constrói pontes. E esse B aqui é de construir pontes entre as pessoas. É aquele líder que vai orientar, né? Que vai falar, olha, fulano, vem cá, deixa eu te explicar isso aqui é o nosso valor, nós vamos praticar assim, vamos pensar nisso junto com a área comercial. Ele constrói pontes o tempo inteiro, porque através das pontes a gente cria uma visão compartilhada do nosso jeito de ser e de fazer. E o C é de comunicar, né? O líder precisa comunicar sempre, né? Orientar sempre, ser um coach aí das pessoas para ajudá-las a vivenciar o que é importante para nós enquanto empresa, tá? Geralmente, o líder alto, ele tem um papel muito de falar da cultura, de inspirar as pessoas, de ser um agente de exemplo, de influência em relação à cultura. E, geralmente, o líder direto, ele tem um papel muito grande de traduzir isso para a prática, para o nosso dia a dia. Nós estamos querendo aplicar o valor de foco no cliente, o foco do cliente, por exemplo, que algumas empresas colocam isso como valor. Como a gente traduz isso para a nossa prática diária? A tradução disso para cientistas vai ser diferente da tradução disso para o pessoal comercial, por exemplo. Então, como a gente traduz isso? O que isso impacta para a gente no nosso dia a dia? Para a gente consolidar uma cultura. Então, geralmente, o líder imediato tem um papel muito forte de traduzir isso no nosso dia a dia, né, nas nossas tarefas diárias, né. Para mudar ou identificar uma cultura, precisa de muito trabalho com a liderança para trazer consciência de como a gente age, de como é que a gente decide, das nossas atitudes, porque é o tempo todo se observando para saber se eu sou coerente com isso ou não. Se eu estou falando algo, mas meu corpo está dizendo outra coisa, né? Então, existe um trabalho de consciência fortíssimo com as lideranças, tá? Isso define a cultura, porque a cultura se fala muito do perfil da liderança, seu modelo de gestão, e por isso que tem que ter um capítulo muito forte para ser trabalhado, para a gente consolidar ou definir uma cultura. Então, nosso papel é preparar muito a liderança para isso, né? E a última pergunta que eu faço para vocês é como a gente está também, né? Se preparando e sendo um agente de cultura em projetos que a gente está gerenciando, liderando, etc. Né? Que nós também temos um papel fundamental de transformar as coisas, ou consolidar as coisas, ou ensinar as coisas, deixá-las
de uma forma coerente para trazer as mesmas mensagens para as pessoas, né? Então, acho que eu vou parar de falar um pouquinho, que eu falei demais. Acho que é legal escutar perguntas ou reflexões que tudo isso que a gente conversou trouxe para vocês. Então, eu vou ficar aqui à disposição. Se vocês quiserem fazer perguntas, algum insights, alguma coisa, para a gente finalizar o dia de hoje aí em termos de cultura. Eu vou parar de compartilhar para eu ver um pouquinho vocês e entender o que eu posso ajudá-los com relação a isso. Aqui, Ana, a Lene perguntou a respeito das siglas em inglês do ABC. O que significa? O ABC, é ser ativo mesmo. Esse aí parece com o português que é o ativo, né? Ser ativo, uma pessoa que conversa, que fala, que está ali sendo visível, as pessoas estão vendo essa pessoa. O B é de build, que é construir em inglês, que é a questão da construção de pontes, né? E o C aí tem a ver com o português, que é realmente a comunicação, ser uma pessoa que comunica. É uma grande competência aí para definir cultura, né? Muito bom. Okay. Comunicar em todos os sentidos, tá? Não é só verbal, não. Comunicar também não verbal. Esse é um simbolismo enorme quando a gente fala de cultura. Aqui a gente fala um pouco da questão, né, de se ter embaixadores da cultura. Inclusive, eu finalizei um projeto bem recente com o pessoal da Telha Norte Tumileiro, justamente a respeito disso, dos embaixadores da cultura. Elas chamam embaixadores da transformação, muito bacana. É importante para poder fortalecer, você ter os multiplicadores, né? E não só os gestores, porque é diferente, né? Os gestores têm um papel importante de orientar, consolidar a cultura no dia a dia, comunicar, mas os embaixadores têm um sentido de influenciar, no bom sentido dizendo. Por isso que eu falei com você, depois eu posso até dar para a Tati, e ela compartilha com vocês, a pesquisa do Trust Barometer, que fala como a gente cria confiança nas organizações. E hoje essa confiança está sendo construída mais por pares. Eu confio muito mais na Tati, que é meu par, no que ela me diz, do que necessariamente da minha liderança. Olha como é que nós estamos com crise de liderança, né? Então, os embaixadores, eles servem para ser influenciadores, né? São aquelas pessoas que vão estar conversando e influenciando, direcionando aí para uma questão de cultura, tá? Eu vou, para poder facilitar a comunicação, ela ser mais rápida, eu vou criar um grupo de WhatsApp desse meeting, que está bem bacana. Vou colocar aqui no bate-papo, vou te colocar também, Ana, e lá a gente vai compartilhando material. Eu tenho alguns, por exemplo, eu trabalho com o mapeamento comportamental do Cameron King. Trabalho com essa metodologia nas consultorias que eu faço. Eu tenho um inventário, né, um mapeamento de inventário para você poder aplicar na gestão, na equipe, que é bem bacana para começar, né? Para você começar a provocar. Aí eu compartilho lá no grupo também. Ótimo, legal. Eu vi que tem uma pergunta de qual dos 4 métodos é melhor, né? Não sei dizer, assim, geralmente isso vai muito da cultura. Então, tem empresas que eu faço Cameron Queen, que para engenheiro é ótimo, porque ele visualiza ali onde eu estou e para onde eu vou de uma maneira muito fácil. O que acontece também com o instrumento do OCI, do Edgar Schein. Ali está fácil, você bate o olho e você vê onde eu estou, para onde eu vou, o que eu preciso fazer. Então, isso para as empresas pragmáticas, né, que gostam de números, que tem muito engenheiro, né, essas ferramentas são muito bacanas. A questão da Carolyn e a questão do Barrett, eles são mais subjetivos, então, às vezes, fica difícil das pessoas tangibilizarem, né, você tem que fazer um trabalho bem detalhado
para tangibilizar, né? Separar o que é clima e separar o que é cultura. Então, depende muito da linguagem da organização, né? A gente precisa entender como a gente mostra essa cultura de acordo com o que a empresa é, né? A linguagem que ela mais se adapta, tá? Obrigada, Ana. Tati Finamori, foi você que perguntou? Eu Legal, muito bom. O que mais que tem de pergunta aí? O link, gente, para poder facilitar e não ter que ficar adicionando um a um, ele está no chat. Aí é só clicar e vocês já começam a entrar, tá bom? Eu vou deixar ele no chat e aí a gente vai trabalhando em cima disso, tá? Quer mais uma pergunta aí para a gente finalizar, Tati? Com as mudanças culturais trazidas pela geração milênio, as empresas tradicionais serão forçadas a promover mudanças na cultura? Os milênios estão pedindo culturas menos hierárquicas. E esse é um movimento que a gente está vendo que é mundial, assim, o mundo está mudando. E por isso tem um impacto na nossa cultura organizacional, até na nossa sociedade, né? A gente vê até isso em escolas que estão tirando aquelas fileiras, que um fica atrás do outro, e trazendo mais trabalhos em grupos. Não sei, para quem tem filhos, está percebendo também essas mudanças na escola, né? Então, as nossas organizações também, elas vão acompanhando movimentos da sociedade nesse sentido. Então, quando vem uma geração que fala de propósito, que fala de valores, que fala de colaboração, que tem um pensamento mais ágil, que está ligada à tecnologia, isso impacta em cultura, sim. Por isso que a gente vê uma mudança nas empresas brasileiras de sair do clã e do hierárquico, usando ali o Okai de Cameron Quinn, e indo para culturas mais inovadoras, mais ágeis, né? Por isso se fala tanto do ágil. Mas tem que ver assim, será que a minha organização como hierárquica está pronta para o ágil? Ou a gente tem que fazer uma mudança de cultura incremental, ou seja, passo a passo para chegar no ágil? Em setores, né? Em setores específicos, em departamento. Isso. Então, sim, né? E eu vi um outro comentário falando que tem uma cultura retrógrada e que perde muitos talentos. Hoje tem uma pesquisa do Valor Econômico que diz que 87% das perdas de executivos de liderança nas empresas hoje é por causa do fit cultural. Né, das lideranças não se adaptarem aos valores da organização e sua cultura. Então, olha que interessante, entender qual é a nossa cultura para entender quem a gente vai atrair, né? Então, é bem legal, é um assunto muito profundo que a gente tem sobre isso. Tem bastante tempo, né? A gente vai trazer a Ana em próximos meetings aqui para a gente poder detalhar um pouquinho mais. Semana que vem a gente tem um case aplicado dentro de uma empresa de transformação cultural partindo do RH, bem legal, então acompanha lá na nossa página, né, Simpla/Gente Mais, para vocês poderem se inscrever também. E, enfim, Ana, quero super agradecer a sua disponibilidade, adorei ter te conhecido, né? Iniciamos com chave de ouro aí essa nossa retomada do Meeting RH. Eu espero que a gente consiga continuar todas as semanas, como a gente estava fazendo, né? Produzindo esse conteúdo de qualidade ano passado. Todos vocês que acompanharam também, é muito bacana poder colaborar com todos vocês. Automaticamente, assim que vocês, né, finalizarem aí a gente encerrar a palestra, vocês conseguem entrar lá no seu usuário do Simpla, baixar o seu certificado de conclusão, né, de participação desse meeting. É a nossa forma de reconhecer toda a sua atenção e espero que a gente se veja aí nos nossos próximos meetings, para a gente poder bater aquele retrato bonito. Dá para abrir a câmera para a gente tirar aquela fotinha de imagem, né, para não parecer um monte de nome aqui, fica feio demais. Vai ser rápido, eu juro por Deus, não vai dar essa vergonha.
Ah lá, tá vendo? RH é assim, Ana, eu não sei o que eu faço mais na minha vida, sabia? A gente, olha segundo tem uma pessoa... linda. Pois é, também acho maravilhoso quando a gente se vê. Desde o começo, gente. Um dia vocês estão no nosso lugar, vocês vão ver como é difícil a gente ficar falando para caixinhas cheias de letrinhas. Vocês vão ver. Então, vamos lá. Pose de gente linda. Estou na página 1 aqui, frente da câmera. Já vou publicar lá no meu Insta, @palestrante Tati Souza. Aí, se vocês puderem ir lá, compartilhar, dar um like. Pode ir? Oi, primeira página. Fotinha. Pronto. Segunda página. Fotinha. Terceira e última página. Fotinha. Muito bem. Vou deixar aqui, então. @palestrante Tati Souza. Ana, qual que é o seu? Meu e-mail? Seu Insta. Vamos colocar o Insta da WePeople. É o WePeopleBR. Como? WePeopleBR. Escreve lá para mim que eu sou carteira. Eu escrevo no chat. Escrevo no chat aí para vocês. Muito bom. Espero que vocês todos tenham gostado. Estamos aí no WhatsApp. A gente começa a compartilhar os conteúdos que a gente tem para vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Tati. Um abraço. Boa noite a todo mundo aí.